cara, era muita história, muita loucura. Do tipo, eu fazer show em Blumenau, acabar o show no camarim, me aparece um cara de 43 anos com uma mulher lindíssima de 26, 27 anos. Entendeu? O cara, preciso conversar contigo no camarim, tirou umas fotos comigo, ele com a mulher dele. E aí eu falava, beleza, sendo legal com todo mundo, eu preciso conversar com você, mas eu não canto. É uma proposta comercial para você. Eu falava para ele, proposta comercial é com o empresário. Não, é uma coisa só para os seus ouvidos. E tanto ele insistiu, eu fui lá no estacionamento, né? Ver o que ele queria, enfim, conversar comigo. Cara, o cara abriu uma mala, tava cheio de dinheiro na mala. E o cara ficava perguntando para mim, o cara botou uma mala na minha frente e pergunta, cara, é o seguinte, eu quero que você trate com a minha mulher, eu tenho tanto aqui de dinheiro para te dar. Agora com vocês, uma cerveja com Blanche Van Gogh, a voz da Cogumelo Plutão, e um papo reto, direto, sem frescuras, sem rodeios, trazendo histórias que pouca gente ouve falar da história da música brasileira, do rock brasileiro como um todo, como pouco já foi falado, e aqui neste programa vocês irão conferir talvez uma das conversas mais francas e sinceras do Blanche Van Gogh já prestou até hoje. Blanche, tá com novidade, né? Sobre o livro que você lançou há pouquíssimo tempo aí. Conta um pouco mais como ele se reflete na tua vida profissional e pessoal, a história do Esperando na Janela, e como veio a inspiração de você trazer essa história em livro para as pessoas. Muita gente me perguntava sempre, né, sobre a minha biografia, como é que eu era. Eu sou muito diferente do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam a minha pessoa de diversas formas, né? E hoje eu fundei em Santa Catarina, em Alto Cedro, tem uma região lá chamada Alto Cedro, do lado de Rio Cedro, e lá dentro tem eu fundei a Escola da Fraternidade Eterna, e a Escola da Fraternidade Eterna hoje está tomando conta de muitas crianças. Então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver projetos como embaixador, eu trabalho para a USP, que é Jovens Estudantes pela Paz, é uma ONG sul-coreana, ao qual eu faço um trabalho muito legal junto com outros jovens, no trabalho com educação, na educação do caráter, né? E nisso Tô te ouvindo. Eu comecei a criar projetos para levar dinheiro, entendeu? Alô? Tô te ouvindo. Tá dando travadinha aqui na tua imagem, mas tô te ouvindo. Tranquilo. Então, nisso... E nisso eu comecei a criar projetos, livros, filmes, documentários sobre vários assuntos para poder render dinheiro para eu conseguir continuar fomentando o trabalho maravilhoso que a Escola da Fraternidade faz com as crianças, né? E esse foi o primeiro motivo que me fez escrever o livro Esperando na Janela. Na verdade, eu estava na pandemia, onde eu tive um surto criativo na pandemia, que vai de escrever músicas, novas canções, vários álbuns. Eu produzi muito, tô com 267 músicas, imagina, gente. Eu produzi dentro de tudo. Mais livros, né? Escrevi agora 17 livros, acabei de fechar um contrato com uma editora internacional que vai distribuir para Espanha, Inglaterra, França e Portugal, né? E, enfim, vai ser traduzido em 4 línguas, né? Os livros. Então, eu estou lançando romances. Então, todo esse fruto de trabalho que eu estou criando é para desenvolver um fundo de ajuda de causa humanitária. Minha vida, banda, como artista, essas coisas todas, né? E as pessoas não sabem como é difícil você chegar lá, né? Então, eu contei a minha biografia e, por trás dela, também conto a história sobrenatural que trouxe Esperar na Janela. Né, que sim, foi uma música feita para Jesus Cristo após uma experiência sobrenatural que mudou a minha vida por completo. Foi uma experiência de ressonância, e eu era um cara ateu, perdido do mundo, um drogadão, suicida, literalmente, e tive um contato que mudou a minha vida, um fenômeno que aconteceu, sonoro,
que não é desse mundo, aconteceu comigo, e esse fenômeno me mostrou a música que eu vinha a compor depois, as harmonias, né? Foi um fenômeno de um som, como se fosse uma ressonância, muito parecida com dedos passando por cima de copo de cristal, né? Imagina milhares de sons de ressonância ao mesmo tempo. E eu não sei como acessei aquilo, e é uma coisa que, inclusive, eu estou escrevendo um segundo livro agora sobre esse fenômeno, porque eu não me aprofundei nele no livro, eu só contei rapidamente sobre ele. O evento se trata de superação, o livro conta muito sobre superação e sobre perdão, né? Não é possível a gente chegar lá se não aprender a perdoar as coisas que não jogaram pedras, entendeu? Então, se você não largar esse peso que está nas suas costas para trás, você não consegue evoluir. Eu não consegui evoluir mesmo no sucesso. Eu tinha tanto pedido, né, para ter aquilo na minha vida, que é sucesso, ter uma carreira e tudo, e quando eu vi lá do topo tudo, descobri que aquilo não era pão da vida, que aquilo era uma grande miragem, sabe, feita para levar. Então eu conheci o outro lado, do excesso do dinheiro, vi todas as pessoas do meu lado, eu já não tinha mais nenhuma coisa com droga, já tinha me curado desse negócio, né, depressão, droga, tudo isso, e num dado momento do sucesso eu me encontrei vendo todo o ciclo, tudo que me cercava, cara, se destruindo, droga, mulheres, jovens, meninas, assim, sabe, gente querendo enlouquecer comigo, sabe, cara, era uma coisa muito doida, mãe e filha fazendo proposta para me levar para, sabe, fazer bagunça, e eu comecei a achar que aquilo não era pão da vida, porque quando eu sou jogado para o sucesso, após o fenômeno que aconteceu comigo, e houve uma conversão minha naquele momento, quando entrei no sucesso, eu conto em detalhes no livro como é que foi para mim. Foi muito difícil, por exemplo, para mim, saber que a música era feita para Jesus Cristo, querendo contar na televisão e não podia. Eu não podia contar, porque os executivos achavam que isso pegava mal, ficar contando, falando sobre Jesus. Você é um roqueiro de uma banda secular, entendeu? Então, havia muita crítica em cima de mim, sabe? Então... Eu estava num programa dele com a Márcia Goldsmith, que chamava-se Churrasco das Mulheres. Completamente. Completamente. Naquela época, então, meu Deus. Imagina, não existia um movimento gospel com a força que tem hoje. Sim. E as gravadoras depois perceberam que as vendas do músico gospel são muito maiores que as de seculares, inclusive, né? E só que a gravadora que nos lançou não era uma gravadora gospel, era uma gravadora secular. Então, eu entrei no jogo, cara, minha família estava sendo despejada, eu estava passando fome, sabe, cara? A vida da minha família era muito triste, minha mãe foi trocada, meu pai abandonou minha mãe por uma mulher que ele tinha conhecido em Fortaleza, entendeu? Largou a família toda para trás, ao Deus dará. Ele também teve problemas financeiros com as empresas dele, né? E ele acabou jogando tudo no lixo, cara. Assim, sabe, uma hora chegou ao ponto de a gente receber uma ordem de despejo dali para 30 dias. E tudo isso que acontece, que eu conto no livro, imediatamente se transformou num contrato. Uma menina, figura central do livro, né, do Meus Tempos de Brasília, uma menina de 13 anos, que sem ela não teria chegado aonde eu cheguei. Né, é uma personagem muito, como é que eu posso... Ela morreu no acidente de carro, né? E ela é uma personagem muito importante do livro, nesse momento, né? É um dos momentos mais tristes da minha vida, é esse momento que eu explico do livro. E, ao mesmo tempo, eu descubro o sucesso. Então, era muito difícil, por exemplo, para mim, entrar numa companhia, ganhar rios de dinheiro, sabe? Adquirir uma casa, salvei minha família de ir para a rua, minha mãe com as minhas irmãs, sabe? Peguei uma casa maravilhosa em Petrópolis, com piscina, 6 quartos, era uma coisa... Numa hora você não é ninguém, na outra hora você tem todo o dinheiro do mundo, entendeu? E aí eu fui pro sacrifício, 22 shows por mês, perdi a casamento de irmã minha, eu não conseguia mais estar entre meus amigos, sabe? Começou a virar um outro mundo para mim. E aí uma das coisas que começou a me entristecer, além da gravadora, não os executivos da Matrix Music, tá? Deixar isso bem claro que tem nada a ver com a Matrix Music. Isso era coisa de gente lá da gravadora Universal Music. Não era o selo Matrix Music, era gente da gravadora tentando boicotar o trabalho do Miguel Plopes, que era o diretor da gente da Matrix Music.
Então, assim, teve muita gente que não esperava o sucesso do Cogumelo e toda hora era muita crítica em cima de mim, sabe? E aí chegou um dado momento que era muito difícil para mim, dado momento de saber que a banda estava vendendo, fazendo um show, tinha inscrito esperando na janela, eu via coisas do tipo assim, eu participava de reunião de marketing, aí o pessoal dizia, poxa, cara, para estourar essa tua música na rádio, fazer as primeiras vendagens, você não tem noção do que os divulgadores, a gente teve que fazer com os divulgadores das gravadoras e os vendedores de discos da gravadora, hotel, prostituta para os caras, entendeu? Para os caras levarem lá para ficar dedicado com o álbum de vocês e divulgar, entendeu? E fazer toda uma máquina andar. Aí eu comecei a olhar, poxa, a música que eu fiz para Jesus Cristo está alimentando isso. Aí eu comecei a ter esses conflitos, entendeu? Então ninguém entendia quando eu falava, me achava que era maluco, sabe? Eu descobri que o mundo que eu estava entrando não era cara, assim, era um mundo de demônios, entendeu, cara? Mundo de demônios. Não que os executivos fossem demônios, mas o sistema era errado. Sim. E aí eu não consegui no meio daquilo, sabe? Então eu fiz todo o sucesso do mundo, ganhei muito dinheiro, mas eu era triste. Eu não gostava mais de ir para subir para fazer show, sabe? Eu gostava de estar no palco com as pessoas, mas eu não gostava do lado dela pro camarim, quer tirar uma foto comigo, aí ela vai lá, se encanta pelo baixista da banda, entendeu? Aí pede pro namorado tirar uma foto com o cara, e aí chega e fala assim, meu amor, no 3, 1, 2, aí pega o rosto do baixista e finge que vai dar um beijo na boca, o namorado fica com raiva e quer matar todo mundo dentro do camarim. Cara, pra você ter uma noção, essa história acabou em tiro no final do show, sabe? Sim. Eu tô vivo aqui, eu não sei como. Já aconteceu de eu fazer show em Minas Gerais, e naquela semana tinha saído um pôster numa revista, acho que era Contigo, não me lembro, um cartaz do Cogumelo Plutão bem bonito, assim, sabe, que botaram no pôster. E aí uma menina lá dessa cidade comprou a revista e colocou no quarto dela, e botou um batom e beijou justamente o meu rosto. O namorado com ciúme falou, poxa, tá querendo dar pros caras? Ela, não, meu amor, eles vão fazer show sábado aqui agora, vamos lá no show? Ah, não vai não, porque você vai querer se passar. Ah, eu vou sim, se você não quiser eu vou. Ah, não vai não, vou, não vai não, vou. Ah, não vou não, então acabou o namoro. Aí o cara ficou com raiva, chegou no sábado, pegou um revólver do pai dele, pulou o muro da casa de show, se misturou no meio do público, quando estava no meio de uma música do Cogumelo Plutão, que a luz apaga, ele deu pá, pá, 2 tiros. Não matou alguém da gente por milagre. Pra você ter uma noção, nem eu vi isso. Quando voltou as luzes, eu só vi uma confusão, o pessoal pegando o cara pelo pescoço, sabe? Tomando a arma da mão do cara, a pancadaria rolando. Acabou o show, pra mim isso era normal, né? Porque às vezes acontece confusão no meio de show. O cara, quando chega do camarim, o dono da casa, me desculpe, e blá, 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 e aí depois que eu soube da história, o cara contou em detalhe, eu falei, caramba, entendeu? Então assim, cara, tu sai de casa pra fazer arte e alguém pode fazer um artifício contra você, entendeu? Então era um mundo muito louco, cara, e muita gente dependia de mim, você tá entendendo? Era uma máquina inteira que eu proporcionei para os músicos que estavam do meu lado. Exatamente, as pessoas, eles não entendem isso, né? Você tem que ter uma cabeça arejada nesse meio. Cara, o artista que não tiver a cabeça arejada, ele é engolido. E naquele momento, eu tinha me livrado de bebida, de droga, dessas coisas todas. Só tinha uma dependência ainda em remédios para dormir, para depressão. Porque era um tratamento que os médicos estavam me fazendo na época comigo. Então eu andava sempre com a bolsa cheia de remédios. Mas, cara, era assim, era brabo o negócio, sabe? Porque você lendo isso no livro, eu relato com detalhes. Você chega depois de um show lotado em Maringá, chega dentro do hotel, a camareira sai dentro do quarto, do guarda-roupa, com cinta-liga. Detalhe, o marido dela, que ela era casada, estava tocando no bar embaixo do hotel, sabe? Que era um cara tocando música de bar, cara. E eu já fui músico de bar. Aí eu dou uma bronca na mulher, ó, fora daqui, cara, você é maluca. Se eu tivesse AIDS, passando AIDS pra você, que é isso, cara? Seu marido tá lá embaixo trabalhando, podendo levar o pão pra casa e você fazendo isso aqui em cima.
A mulher ficou chorando, acabou pedindo desculpa, foi embora, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas sim, cara, era muita história, muita loucura. Do tipo, eu fazer show em Blumenau, acabar o show no camarim, me aparece um cara de 43 anos com uma mulher lindíssima de 26, 27 anos, entendeu? O cara, eu preciso conversar contigo no camarim, tirou umas fotos comigo, ele com a mulher dele, e aí eu falava, beleza, sendo legal com todo mundo, não, eu preciso conversar com você, mas eu não canto, é uma proposta comercial para você. Eu falava para ele, proposta comercial é com o empresário, né? Eu não converso essas coisas. Não, é uma coisa só para os seus ouvidos. E tanto ele insistiu, eu fui lá no estacionamento, né? Ver o que ele queria, enfim, conversar comigo. Cara, o cara abriu uma mala, tava cheio de dinheiro na mala. E o cara ficava perguntando para mim, o cara botou uma mala na minha frente e pergunta, cara, é o seguinte, eu quero que você trate com a minha mulher, eu tenho tanto aqui de dinheiro para te dar. Meu Deus! Era nesse nível de loucura, entendeu, cara? Caramba! Não, era nesse nível de loucura. Eu falei, cara, você não entendeu nada, bicho. Você não entendeu Esperando Janela, você não é um fã meu. Você não é um fã da banda. Você quer justamente... você é uma sombra. Entendeu? E aí eu acabei afastando. A mulher saiu me dizendo que eu era... Tu só continua na parte ali da mala que o cara foi abrir a mala para você e ofereceu um manager ali com a mulher dele ali. Aí o cara vai lá e oferece, Melo Plutão, não é fã da minha obra, entendeu? Eles são pessoas que são sombras. E aí naquele momento eu recusei, obviamente, a mulher saiu toda com raiva, me chamando de gay e tudo, entendeu? E, enfim, acabou que não rolou nada, mas assim, só para vocês terem noção do tipo de loucura que acontece, cara, sabe? Então, cara, que nível chegou a situação, né, o Blanche? Isso que eu tô... Coisas do mainstream, que isso não vem, às vezes, à tona para o público, né? Não, nem vou mencionar isso, tem várias coisas, várias loucuras, assim, sabe? Isso aí eu estou contando é uma fração do que foi, teve várias loucuras. Agora, uma das coisas que mais valeu a pena foi quando a gente foi fazer o programa do Clodovil, né? O programa do Clodovil junto com a Márcia Goldsmith, na época, dia que a gente até então não estava vendendo muito álbum, era 20 mil discos somente a gente tinha vendido. Aí eu fui fazer o programa do Clodovil, Cogumelo ao vivo, né? A gente fez dois programas com eles. O primeiro foi assim, a gente estava lá no churrasco das mulheres, onde estavam os 20 maiores bumbuns do Brasil. Sheila Mello, Ellie Gazzaroli, Mary Alexandre, Gretchen, Rita Cadillac, um monte de mulher bonita que estava ali, e ganhou a Rita Cadillac, que por sinal estava na mesa comigo, e junto com o Salgadinho. E aí o que aconteceu? Estamos atrás para ver quem tinha o maior bumbum do Brasil, e logo depois disso veio a apresentação do Cogumelo Plutão. Cara, quando a gente acabou a música, o Clodovil veio em direção a mim. Eu estava todo vestido de preto. E eu carregava sempre um lenço com uma rosa verde, né? Que para quem conhece o Oscar Wilde sabe qual é o símbolo disso. E o Clodovil veio, né? Todo elegante, né? Ele era baixinho assim. Eu tenho 1,80 m, né? E ele ele era baixinho. Ele chegou perto de mim, aí começou a mexer assim no meu lenço, ajustar o lenço direitinho. Ele falou, gente, você tem uma elegância e não sei o quê. Me diz uma coisa, para quem que você fez essa música? Eu falei, essa música não foi feita para... Ele perguntou assim, para quem foi a menina bonita que você fez essa música? Eu falei, cara, essa música não foi feita para menina bonita, essa música foi feita para Jesus Cristo. E por falar nessa rosa aqui, é porque eu também sou fã de Lord Byron, de Oscar Wilde, de Tennessee Williams e toda a era vitoriana. Aí ele ficou assim, gente, primeira vez que eu vejo na televisão alguém chegar e citar Oscar Wilde e Lord Byron assim, com segundos de apresentação. Isso não é uma coisa normal. Viva a cultura. Tá vendo alguma melhora na cultura brasileira. Aí, quando ele mexe na minha rosa, aquilo era um símbolo. E o Oscar Wilde foi quando eu também vi que ele também tinha no bolso dele. Eu falei, você leu De Profundis, Oscar Wilde, né? Ou você acha que eu não sei o que quer dizer silêncio? Você acha que eu não sei o que quer dizer silêncio aqui? E o lenço também. Eu carregava um lenço, né? No meu bolso de trás da calça, um lenço lilás que eu tinha.
né, que era um exemplo de... Aquilo ali é um código entre intelectuais que se comunicavam fora da órbita do pessoal da era vitoriana, né? E ele falou, gente, você está muito por dentro. Eu falei, pois é, e foi assim que começou uma grande amizade entre eu e o Clodovil, ali nesse programa. E o Clodovil vai e pergunta, né, sobre a menina. Eu falei, a música não é feita para menina, é feita para Jesus Cristo. Só que a TV Gazeta também tinha a Rádio Gazeta, que naquele momento era a maior rádio popular de São Paulo, e todas as outras rádios copiavam a programação da Gazeta. Era número 1 de todas, rádio popular. Cara, no dia seguinte, essa matéria do Clodovil que eu dei foi replicada na TV, na Rádio Gazeta, e logo na sequência começou a tocar Esperando a Janela. Até então a gente só tocava em rádio rock, na MTV, fazendo alguns programas de televisão. Nesse dia começou a tocar em rádio popular, e todas as outras rádios populares começaram a copiar a programação. Em questão de um mês, o Brasil inteiro estava tocando. Então o sucesso de Esperando a Janela deve-se a Clodovil Hernandes. Poucas pessoas sabem disso. E ali foi o início de uma amizade que nós tivemos. Inclusive eu estou terminando de escrever um livro sobre ele, né, do relacionamento que eu tive com ele, que vai se chamar 8 Encontros, né, que foram 8 encontros que eu tive com ele, que mudou a minha vida, a minha percepção. Ficamos o dia inteiro juntos, assim, 8 vezes, assim. Foi uma coisa muito legal, vi o mundo dele, sabe? Foi uma pessoa maravilhosa. Nunca fomos namorados, tá? Para deixar bem claro, que a galera é meio maldosa. O Clodovil que eu conhecia era muito diferente desse que é atacado por esses fofoqueiros aí. Gente que nunca teve coragem de atacar ele quando ele era vivo, agora que ele não está mais aí para se defender, ficou atacando, dizendo que ele batia na mãe dele, que é uma mentira. E a pessoa que está espalhando isso, eu sei por que ela está espalhando isso, porque o Clodovil me contou. Na época, entendeu? Essa pessoa que anda espalhando por aí tinha um namorado, né? E esse namorado dele, o Clodovil, teve um caso com esse cara. E essa pessoa, que é um fofoqueiro, está até hoje falando mal, despeitado do Clodovil, queimando o filme do Clodovil. E porque ficou com ciúme que o Clodovil levou o namorado dele na época. Teve um lance lá com esse namorado dele. Ele era um homem muito culto, muito inteligente. Cara, ele falava 5 línguas. Ele falava francês com a maior fluência do mundo, inglês com a maior fluência do mundo. Um homem intelectual que conhecia tudo de literatura. Conversar sobre a era vitoriana com ele era uma aula. Ele era um Oscar Wilde na sua frente. Entendia de teatro. E no final da vida dele, o nosso último encontro foi indo ver uma peça de teatro dele em Balneário Camboriú, que ele estava fazendo. Era um monólogo dele, que ele se vestia de mulher no palco, né? Botava cinta liga e tudo. Era bem legal. Eu sempre amei, sempre amarei Clodovil. Clodovil, eu tenho saudade dele, penso nele todos os dias da minha vida. Não tem como eu não pensar nele, sabe? E eu sinto muita falta dele, das conversas. Foi um querido amigo que ficou, muito diferente daquilo que as pessoas olhavam ali na televisão, sabe? Aquilo tinha um pouco do personagem dele ali, mas era uma defesa. Quando ele soltava as farpas dele, era mais uma defesa contra o próprio pessoal da produção, que por vezes brigava com ele, armava coisa para ele. Dentro de canal de televisão, ele era uma pessoa de opiniões fortes. Você sabe como é que é esse meio, né? Polarizado. Muito. Alguém fala algo que você não gosta, então você não presta mais, entendeu? E ele já fazia isso desde sempre. Então você imagina ele chegar e dizer que aquilo que você chama de intelectual não passa de selo Paulo Freire de falência cerebral. Ele falava isso. Entendeu? Me desculpe, querido, você não tem a menor condição de debater comigo. Você é portadora do selo Paulo Freire de falência cerebral. Ele falava isso, entendeu? Então você imagina, os fãs de Paulo Freire, né, da esquerda ficavam com raiva, com ódio dele, né? E ele falava para mim, olha, entre o amor e o ódio, eu sempre vou optar pelo ódio, porque dá mais audiência. Então ele sabia pisar. E a verdade era o seguinte: ele era humilde com quem era humilde com ele, e crápula com quem era crápula com ele, entendeu? Se você fosse colocasse para cima dele um ataque de estrelismo, você ia ver um cara com mais estrelismo que você. Inclusive eu escrevi uma música falando sobre um ataque dele com uma modelo que deu com ele, uma modelo que disse que as roupas deles não estavam cabendo nela. E ele falou, minha filha, me desculpe, não é que a minha roupa não cabe, eu te tirei as medidas todas, você que engordou, você é uma gorda.
acabou com a mulher. Eu estava presente no dia disso, foi nos bastidores de um programa dele lá na Gazeta, eu estava lá e vi a briga toda e escrevi uma música sobre isso, entendeu? Desce seu cabelo de chapinha, o cara acabou com a mulher, cara. Foi um negócio horroroso. Sensacional. Mas ele era muito autêntico, eu amava ele. Não, porra, ele faz muita falta, né? Ô, Blanche, eu tenho uma figura aqui que você conhece, vai fazer uma participação especial e tem uma pergunta para fazer para você. Um amigo nosso aqui. Por favor. Momento surpresas aqui na ponta da agulha. Uhum. Conhece a figura aí? Marco Lopes, da Produto Oficial? Ah, Marcão, como é que você tá, querido? Bom, maravilhoso. Mandou um texto para mim. Assim, né? O sinal aqui, mas vai rolar. O Marcão mandou um texto para mim dizendo que ficou muito emocionado com o meu livro, né, Marcão? Exatamente. Como é que bateu para você o livro, Marco? Conta pro pessoal. Como foi para você ler o livro? Cara, foi quase uma aula assim, sobre as coisas que a gente não enxerga, mas que estão muito próximas da gente, né? Que é aquela coisa da batalha pelo sonho, de tentar desenvolver uma ideia e ninguém só dá aqueles falsos tapinhas nas costas. Uma coisa meio que desse grande guarda-chuva de produção musical, né? Tu nunca sabe quem é teu amigo ali e quem não é. Né? Então, eu fui muito humilhado, né? Você viu que eu fui muito humilhado, né? Eu fui... Nossa. Mas o mais legal que eu consegui tirar aquele livro que recomendo para galera. Tá dando uma cortada. O livro ele não deixa tu seguir para um próximo capítulo sem querer consumir de uma vez aquele capítulo. É tipo assim, até o prefácio comenta, né? Pô, leia devagar, aproveite a história, a trajetória. Mas, cara, não tem como. O livro te seduz de uma maneira que tu sempre... É daqueles livros que tu tá torcendo pela vitória do personagem ali. Tu tá torcendo, só que a vitória do personagem é um cara real. É um cara como qualquer outro ali que estava batalhando pelo seu sonho, né? Então, tu não consegue parar de ler. Porque tu quer ver assim, pô, eu quero ver o cara chegar lá, eu sei que ele chegou lá, porque eu conheço a parte que a mídia me mostrou. Mas eu quero entender, assim, o que isso aconteceu, como é que isso foi na cabeça dele. Por isso que eu acho que biografias, né, são muito valiosas nesse sentido, para aproximar o fã do artista. Você viu, Marcão, que chegou um dado momento no final do livro que eu conto para você que uma gravadora me fez uma proposta de milhões para eu ficar ali desde que eu negasse Jesus Cristo. Eu disse não e fui embora. E aí, isso é uma coisa, eu consigo fazer os paralelos, né? Porque, cara, eu acho assim, quando eu li, eu também fui um pouco blente ali durante a minha vida também, nesse sentido, né? De também correr atrás do sonho, de as coisas às vezes acontecerem de uma maneira que a gente não quer, mas a gente erguer a cabeça e pensar, cara, a vitória interessa a nós. A gente tem que vencer por nós, né? Aquela coisa do ego, da vaidade, isso está na cabeça dos outros. Na nossa cabeça está em fazer a coisa certa. E a coisa certa é ter uma vida feliz, uma vida boa, né? Podendo, então, mostrar músicas para a galera, poder escrever, é melhor ainda, porque tu consegue compartilhar com mais gente e elas se apropriam daquilo. E isso é muito legal. A literatura e a música tem essa coisa, né? Tu consegue se apropriar da leitura e fazer um paralelo com a tua vida. Por isso que tem uma galera que às vezes fala, pô, parece que tu escreveu para mim, parece que aquela música é a minha vida. E realmente, né? Eu escrevi o livro com essa intenção, pessoal, para mostrar para os outros a ter fé. Eu tinha tudo para desistir, tentei desistir algumas vezes, mas no final da história, Deus sempre está lá para nos... Ele fecha uma porta em algum lugar, Deus abre em outra. Isso é uma tônica que aconteceu na minha vida, né? E às vezes, hoje vocês vão entender por que eu virei esse cara e recusei muita coisa para trás, né? Porque você entrar e fazer sucesso e ganhar todas as premiações que a gente estava ganhando naquele momento, todas as indicações, e você aproveitar o espaço que você tem para dizer, olha, eu sou contra aborto, eu sou a favor da vida. A geração está sendo enganada. Essa liberação, essa liberdade que vocês estão dando vão levar
todo mundo pro buraco. Ninguém gostava. Não, e uma outra coisa que também eu consegui perceber muito bem ali no livro é que se tu tirar da esfera pessoal e levar para a esfera empresarial, que é uma coisa que eu sempre, na minha cabeça sempre aconteceu isso, eu acho que toda CNPJ é uma empresa, o artista é uma empresa como um todo e deve gerir a sua carreira com esse pensamento, porque senão tu confunde o CPF com o CNPJ e acaba dando errado. E uma coisa que traz muito é essa coisa do foco. Tinha-se um foco, tudo bem, tinha-se uma motivação maior, né? Veio de uma pobreza, veio de problemas familiares terríveis, como tu mesmo já tinha citado, e no livro cita, eu também não quero dar muito spoiler no livro, porque o livro é muito bom. Eu quero que a galera descubra por si só. Pois é, mas, assim, e foi muito difícil. Para escrever esse livro foi muito difícil. Eu imagino que foi... Escrever esse livro foi muito difícil para mim, sabe? E uma pergunta que eu tinha para te fazer, e talvez teria vontade também sobre responder ela ou não, porque é uma coisa muito pessoal, mas no livro eu consegui sacar muito bem, é que eu acho que quando a gente consegue vencer de verdade, né, é quando a gente consegue perdoar. E isso eu não entendi muito no livro. Uma das grandes coisas que eu notei ali é sobre o perdão. E a vida é o perdão. Sabe, eu acho que quando a pessoa vence de verdade, ela vence porque ela perdoou toda a trajetória, perdoou as coisas ruins, perdoou algumas coisas que talvez a gente nem perdoaria, né? E aí, uma das grandes sacadas do livro é o perdão na tua família no sentido do pai, né? E isso é uma pergunta que eu queria fazer no sentido assim, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acredito que foi talvez ali que aliviou e estabilizou a vida do Blent, no sentido de agora coloquei para fora uma coisa muito ruim que talvez até me travava. E eu queria saber do Blent se foi realmente isso, se talvez o Blent notou isso, né? Essa parte de poder colocar para fora um peso muito, muito grande que fez. Foi. Exatamente. Esse livro eu coloquei ele para tirar um peso, para zerar uma parte da minha vida para começar outra. E se eu não tivesse feito toda essa parte de perdão, e perdoar não somente meu pai, mas todo mundo que me traiu, todo mundo que deu errado, entendeu? Todo o processo que ficou desgastado para trás, eu tive que fazer uma limpeza nisso para poder superar e construir essa nova pessoa que hoje eu sou. E eu perdi muita coisa na vida. Pois é, e eu acredito que agora é uma pessoa leve, uma pessoa que, né, sabe o que quer e de uma certa maneira consegue agora sim usufruir da vida. Porque a carga emocional de ter dor dentro, né, ela acaba, por mais que tudo bem, estava estourado, estava em novela, mas a carga emocional de ter coisas ruins, né, se a gente tranca aquilo, eu acredito que de uma certa maneira não consegue desenvolver além, né, porque eu acho que o porquê do ser humano, né, existir é para ter uma evolução, né, evoluir até ser quase, né, semelhante ao pai, né, assim, semelhante ao Criador, né, e essa evolução só é capaz quando tu perdoa o cara. Um pouco disso vem também dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, que eu tive, também Santo Agostinho, que me ensinou bastante, né? Exatamente, eu consegui perceber isso, né, dentro da leitura, porque, óbvio, quando a gente lê uma biografia artista e dentro da música, a gente quer, como tu estava até comentando ali, os casos, né, o cara tá mais pro lado da fofoca, canal, TV, fã, mas eu acho que o legal é o fã poder entender que o artista que ele tem como ídolo, ele é que nem o fã também teve ídolos, também teve sonhos, também batalhou para chegar lá. E que quando isso acontece, o cara se completa, né? E eu acho que o fã consegue enxergar o artista que é verdadeiro nisso. Que ele completa,
vira uma estrada de mão dupla entre o fã e o artista. Geralmente, Marcão, as pessoas se decepcionam um pouco comigo, porque as pessoas pensam que por ter um nome chamado Cogumelo Plutão, que o cara deve ser um loucão, cheio de droga, né? Deve tomar ácido o dia inteiro com Santo Daime. E não é nada disso, cara. Sou um cara que eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vícios nenhum. Eu luto com todas as minhas forças para mostrar para a nova geração, para fugir desse tipo de coisa, porque isso é depois de muito tempo que eu entendi que todos nossa geração foi levada ao erro por causa de um sistema cultural nocivo que veio, foi predatório, é um sistema cultural que visava demolir todas as bases do Ocidente. Hoje eu entendo que é isso, entendeu? E eu fui fruto disso. Porque quer uma vítima mais preparada para ser arrebentada por tudo do que um ateu? Se você não tem fé em nada, você não acredita em nada, a única coisa que você pode acreditar é em você mesmo, né? Então, cara, a única coisa que me ajudou foi a fé, foi o evento do Esperando Janela, o milagre que acontece comigo naquele momento da igreja que você leu ali. Cara, ele foi a coisa mais importante da minha vida, foi aquele dia. Mesmo com a notícia da morte da Meg depois, sabe? Porque foi a partir daquela experiência que minha vida, que eu tanto queria ter fama, sucesso, uma carreira, né? Sendo destratado nos estúdios por produtores que aproveitavam que eu era um músico muito instrumentista, era mais fácil contratar o cara sozinho para gravar um álbum inteiro de um artista do que chamar vários músicos. Então eu era trabalhava por 5, 6 e ganhava metade de um. Você tá entendendo? Então era assim, explorado, sem dinheiro, sem nada. Eu era um fracassado, eu tinha tudo para não ser um nada na minha vida. E Deus vai e faz assim, ó, lá, me levanta, diante de todos os olhos. E quando eu vejo aquilo tudo na minha frente, o que é sucesso não é a fama, não é o excesso de shows, dinheiro na conta, não é isso, não é sucesso. Sucesso é você poder dar uma boa condição para sua família, ajudar um amigo seu que às vezes precisa de uma ajuda, você está entendendo? De você... Eu descobri na caridade, no trabalho de causa humanitária, muito influenciado por Zilda Arnes, né? E pelo meu amigo Magno Malta, que hoje é senador, eu fui muito influenciado para fazer esse trabalho de causa humanitária por causa dessas pessoas. Então, na verdade, o meio artístico me levou para um outro nível, sabe? Então, hoje eu faço outras coisas fora do Brasil, entendeu? Em causa humanitária, trabalho como embaixador, mas de vez em quando eu paro tudo e faço uma turnê com o Cogumelo Plutão, entendeu? Que é o que eu estou fazendo agora. E esse ano, por exemplo, eu não vou mais trabalhar como embaixador, só vou fazer eventos com o Cogumelo Plutão. O Cogumelo vai estar bastante em evidência agora na televisão, em shows, mais ainda do que já estava. Então a gente está com um novo escritório maravilhoso, um agenciamento maravilhoso, né? Nosso escritório com o José Danil, que é da Jam, e a gente está bem satisfeito. O processo, nós somos amigos, de fato eu tenho uma banda que é amiga, nós nos entendemos muito bem. Dan é um dos meus maiores amigos que eu tenho a sorte de ter o Fel comigo, que é um cara que entende muito de produção, o Max também. Nós somos 4 caras que se entendem muito bem, nós damos risada juntos, viajamos, nós gostamos de estar na presença um do outro, entendeu? Essa é a diferença. Exatamente, essa é a diferença, porque aí tu consegue realmente fazer um trabalho que tu quer fazer e que tu gosta de fazer, e não que tu é obrigado a fazer. E eu acho que quando tem um propósito, é isso que diferencia, porque bandas vão existir várias bandas, é que nem empresa, vão existir várias empresas, mas quando tem um propósito, é outra história. Aquilo não te cansa, não vira trabalho, vira um prazer fazer aquilo. A única coisa que eu lamento, sabe o que é, Marco? Vou dizer para você, é que um cara como eu sou um cara muito estudado, muito preparado culturalmente, eu tenho um estudo muito vasto sobre cultura, filosofia. Às vezes eu tenho impressão, principalmente dentro da música, sabe? Que eu tenho um conhecimento tão absurdo que às vezes eu noto músicos do meu lado, pessoas que são legais também, sabe? Mas que eles ficam intimidados com o nível de
de assunto que eu proponho, às vezes, sabe? Uma roda intelectual, alguma coisa, e eu não sei porquê. Outro dia, não sei quem foi o músico aí do Rio Grande do Sul que falou pra mim, cara, é incrível, a gente conversa com você, a gente se sente até meio burro. Eu falei, não é burro não, cara, cada um carrega a sua bagagem cultural que bem lhe aprover da geração que você se encontra. É que a minha geração, eu estudava mais, entendeu? Eu sempre fui um cara sedento por livros. A minha adolescência era quadrinhos e livros. Então eu estudava tudo, todos os livros dos grandes clássicos, filosofia, sabe? Então, eu sempre fui um cara muito ligado em filosofia também, né? Então você ter, de repente, uma cultura vasta e você vai conversar com as pessoas, eu, às vezes até sei, assim, sabe? Quando eu converso, eu vejo um movimento de artistas a conhecendo, eu já sei até o que move eles, como é que é por trás a máquina inteira, como é que eles pensam, entendeu? Para lá ou para cá. E isso me fez tomar uma decisão na minha vida de ser uma pessoa apolítica. Eu não me interesso por política, eu não tenho fé na política, entendeu? Eu tenho fé na troca de sistema de governança, nunca em político. Então eu me recuso a falar de político hoje. Ninguém me compra e eu não tenho fé suficiente para ficar comprando barulho de políticos por aí, embora eu seja amigo de alguns. Amigo do Luiz Felipe de Orleans Bragança, amigo de Magno Malta. Mas eu me misturo até um ponto, sabe? Por causa da minha amizade, pessoal. Como eu também tenho amizade com o jeito da esquerda, entendeu? Então, assim... Mas eu não me misturo, não faço campanha para ninguém. A arte, para mim, ela é uma reserva, sabe? Uma reserva ambiental. A arte tem que ser tratada como ecossistema. E ela não pode ser destruir sistemas que querem se aproveitar dela, entendeu? Então eu me recuso a tratar a arte como panfleto. E quem faz isso para mim não é artista, faz artifícios, entendeu? Eu sou bem crítico contra isso. Quanto a isso. Pessoal, estamos quase 1 hora aqui, tá um papo maneiríssimo aqui, mas já aproveitar junto com a presença do nosso amigo Marco, uma reflexão aqui nesses 2 pontos que vocês mencionaram agora, ultimamente, em relação à questão da parte intelectual. A gente não está atualmente num momento de carência intelectual diante dos novos artistas e até alguns antigos também, sobre esse esse marasmo que eu percebo muitas vezes, esse ponto que tu tocou, Blunt, de conversar com as pessoas, de falar de diversos assuntos, e fica aquelas conversas monossilábicas, é capaz, sabe? E fica aquele silêncio profundo. Você não percebe isso, e por onde a gente acabou chegando nesse buraco aí que parece muito profundo, esse marasmo de intelectualidade na nossa sociedade? O marasmo se dá pelo o coronelato cultural, que até hoje está aí dentro do Brasil. É uma turma da Bahia que hoje está instalada no Rio de Janeiro, que ela controla todo o dinheiro e todo o pensamento da esquerda partidária, e eles cooptam artistas a fazer todo mundo trabalhando em bloco, sabe? É um grande processo, na minha opinião, de lavagem de dinheiro. Você quer saber? Já fui chamado para uma dessas reuniões e recusei, porque eu até participei uma época, né? Assim, de umas 2, 3, mas recusei as propostas que fizeram para mim. Dali, dessas reuniões, saía o jornalista que ia ser o editor do jornal, que ia falar bem de fulano cicrano. Dali saía uma cantora famosa, que ninguém nunca tinha ouvido falar na Fila do Peixe. Daqui a pouco ela estava fazendo dobradinha com alguém da MPB, com um clipe na MTV. É uma turma que é um ecossistema de reaproveitamento dos seus interesses para espalhar slogan para uma nova geração desatenta. Eu estava no meio disso, eu vi isso tudo. Mas nós temos uma notícia boa. No Rio Grande do Sul, tem uma banda chamada Rock House, do Rio Grande do Sul, que inclusive é da Music Stream, do Grupo Innovate. Uma banda boa de rock, daí. E que entre eles têm um vocalista maravilhoso, que é um baita de um escritor. Então eu estou apostando na nova geração. Eu fui ler o livro dele, ele é sensacional. Eu queria até depois mostrar para vocês ficarem atentos. O vocalista do Rock House é um padre. Vocês sabiam disso? É um padre.
Ele é um padre, ele é um padre, advogado e com muito conhecimento filosófico. É muito bom conversar com ele. E, cara, ele lançou os livros, ele me deu os livros, são maravilhosos. Então, a aposta é nessa nova geração que tá vindo, nesse bando de cartas marcadas, se autoelogiando por aí em São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? É essa turma nova que está vindo do Rio Grande do Sul. E eu tenho a honra de dizer que eu estou ajudando alguma dessas grandes bandas que estão surgindo. Excelentes bandas que vão dominar a cena daqui para frente, entendeu? Vão chegar e chegando. Não, tem muita então, eu creio nisso. Em vários estados brasileiros, né? A gente está uma geração muito culturalmente efervescente, né? Tem muita coisa boa surgindo. No Rio de Janeiro tem o Vibração Positiva, para mim é a maior banda de reggae da história, entendeu? E os caras tudo letra pra cima, positivo, sabe? Nada de maconha, nada de discurso panfletário de pobre e que tá descendo favela, nada disso, cara. Os caras são outra pegada, sensacional. Tem cantores maravilhosos, né, que estão vindo por aí, cara. Tem muita coisa boa, sabe, gente? É tanta artista nesse país, que tem tanta coisa boa. O cara agora... o Balara, muito bom também. Vocês têm que conhecer o Balara. Então, tem muitos artistas vindo. Framboesa Platinada, tem vários lá em Minas Gerais. Tem uma nova cena. O problema, para mim, que eu faço sempre crítica do rock, é justamente a questão polarizada. Essa turma que vive de ficar espalhando panfleta, sabe? Vive de negacionista, sabe? Eu cansei dessa turma aí. Cansei de qualquer discurso polarizado, ou para cá ou para lá, você tá entendendo? Acho que quem faz arte não tem que se misturar com isso, porque você que é artista, que faz eventos, shows, seja do teatro, seja da música, por exemplo, cara, você quer que o público inteiro compre seu ingresso, não uma parcela desse público, só daquilo que você acha que acredita, né? O público é tudo junto, né? Então, quando você cospe numa audiência, você vai perder ela. Isso é uma bobagem. Nós estamos aqui para impactar o público com a nossa capacidade de transcender dentro das artes, né? E aí é a questão, a minha briga eterna, eu falo de transcendência, beleza, primor na entrega, rigor estético, você está entendendo? Não essa improvisação barata, onde as pessoas hoje não sabem nem compor, não sabem tocar um violão, não sabem nada, apertam um botão de uma inteligência artificial e acham que isso acredita que a inteligência está compondo para ela. Eu acho que isso é carreira, que isso é música, entendeu? Eu sou um crítico disso aí. Meu velho, muito obrigado. Um papo, até eu digo, emocionante, porque colocando pontos que isso passa longe dos nossos olhos, coisas do mainstream, do underground, e o Cogumelo passou por todos eles, né? Momento mainstream, momento underground, agora estão retomando novamente aí aos grandes centros e trazendo as histórias do livro. Tivemos a testemunha. O Marco te mandou um abraço aqui, inclusive, caiu o sinal dele aqui. Fé e foco para vocês dois. Valeu, meu querido Marco, precisa viajar com o Cogumelo agora, o Brasil todo, que a partir de julho o nível subiu alto, muito, gigante. Marco tem que viajar com a gente agora, fazer os mexadais com a gente, o Brasil todo agora, porque o negócio vai pegar fogo. Olha aí, Marco, o recado tá dado, hein, viu? E, cara, eu tenho uma brincadeira, Blunt, no canal, vou compartilhar contigo aqui, brincar com você. Me diz um disco da tua vida e um disco inusitado, que as pessoas não fazem menor ideia que o Blunt adora. Pode ser qualquer coisa mesmo, de qualquer gênero, esse disco inusitado. Olha, essa é uma pergunta muito fácil. Olha, The Queen's Dead, The Smiths é o disco da minha vida. Qual disco? Entendeu? Qual disco? The Queen is Dead, da banda The Smiths. The Smiths. É uma banda que sempre fez muito a minha cabeça. Bom, eu sou muito fã do Morrissey. E o disco que ninguém... eu sou muito fã de músicas orquestrais, entendeu? Então, tem um disco de um compositor chamado Saint-Preux, que é francês, que ele tem várias composições orquestrais das mais lindas, né? E influenciou muito a minha cabeça,
como também Michel Legrand, né? Influenciou bastante também as composições orquestrais de Michel Legrand. Tem vários, né? Frank Purcell é o maior de todos para mim, né? Então são álbuns que você não encontra por aí, ninguém sabe o que é isso. São álbuns dos anos 60, na época que o mundo ainda ouvia música orquestral, comprava disco de Ray Conniff. Então Frank Purcell é daquela mesma turma, do Michel Legrand, Ray Conniff, né? Tem vários daqueles franceses maravilhosos, né? Também. Mas eu sempre fui fã do Frank Purcell. Se existe uma mente que opera no meu instintivo orquestral, é Frank Purcell. Então, Sampru e Frank Purcell, são esses dois aí. E se a gente prestar atenção, principalmente no disco Biblioteca de Sonhos, eu até acho, na minha opinião, Blunt, um disco um pouco injustiçado, porque tem muitas canções boas e apenas um hit esperando na janela, né? Que tem outras canções potenciais de hit. Você quer entender uma coisa? Eu vou falar algo. E ali dá para sentir um Smiths ali integrado entre vocês, né? Na verdade, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Eu, Blanche, do Cogumelo Plutão, não gosto muito desse álbum. Eu só gosto de 30% desse álbum. Não, eu não gosto desse álbum. Eu não gosto da qualidade da bateria. É porque ele era uma demo que virou uma gravação na gravadora, entendeu? Então, o repertório eu acho completamente... Não é uma gravação pro álbum, então. Aquilo ali foi um reaproveitamento. Não, foi uma demo e a gravadora resolveu comprar a demo. Comprar uma demo. Lógico, houve algumas melhorias com mais 2 músicas que a gente entrou em estúdio depois, mas eu acho a escolha daquele repertório completamente equivocada. Tanto que basta você olhar o que eu produzi, porque ali era produzido pelo Paulo Ivanovich. Então, naquela época, o que estava acontecendo? A gente estava saindo do grunge, né? Tava a chegada do Britpop, né? na MTV, com tudo, né? E aquela influência do final dos anos 90 que imperava, e ali o Paulo Ivanovich, como eu, estávamos aprendendo dentro do estúdio, principalmente o Paulo Ivanovich. Eu já sabia o que eu queria em termos de som, só que quando você não é ninguém e você quer impor para uma pessoa que tem o dinheiro, é complicado. Então, meio que ele que dirigiu o processo. Ele, na verdade, ele escolheu o que era de pior digamos, do meu catálogo de músicas que eu tinha, que era mais de 72 na época. Não era o melhor repertório que eu tinha. Esperando a Janela, sim. Foi o grande, né? As outras músicas são bonitas, são legais, mas elas deviam estar em outros álbuns. Os álbuns que tinham mais a ver com o cara. Cara, você tem noção, parecia que tem 3 vocalistas cantando ali. Entendeu? O mesmo cara que canta Pit Boys não é o mesmo cara que canta Esperando a Janela, que não é o mesmo cara que canta Retratos da Adolescência. Entendeu? Você pode ver que, por exemplo, Você Foi, que é uma música de voz de violão, a minha voz é uma outra coisa. Por quê? O meu timbre era muito parecido com o Renato Russo. Entendeu? Não que eu imitasse, é porque eu era fã de Richard Harris, um cantor de orquestra inglesa, que é um ator, inclusive, né? Trabalhou em Senhor dos Anéis. Não, Senhor dos Anéis não, trabalhou no outro filme agora, um desses aí, filme de jovens aí. Enfim, e ele faleceu. Eu era muito fã do trabalho dele na época que ele era cantor. Eu era muito influenciado pelo Richard Harris. Eu nunca tive... Agora, por fato de eu ter conhecido o Renato Russo, convivido com ele em uma determinada época da minha vida, que eu conto pouco isso no meu livro, quase nada, né? Porque eu não queria muito problema com a família dele lá e tal. Eu tinha muito mais coisa para contar. Então, assim, a gente era tipo como se fosse os pintores expressionistas numa mesma época dividindo conhecimento sobre pintura, sobre ambiente literário, sobre cinema, entendeu? Então eu tinha um pouco de influência das coisas que Renato também lia, ouvia, sabe? Mas isso não foi uma coisa a ponto de me fazer ser um imitador. E isso, quando eu chego no Paulo Ivanovich, ele tirou um pouco disso, sabe? Então, aquela coisa mais impostada que eu tinha não saía muito. Mas isso foi bom, porque acabou que ele me lapidou de um jeito na voz, que acabei que eu virei uma série de referências de vozes, de vários estilos. E hoje, quando você vê uma música do Cogumelo Plutão produzida por mim, né? Sou eu que produzo todos os álbuns de Cogumelo Plutão, e eu tenho o Ivan Beretta, que é um engenheiro de som maravilhoso, que é um produtor extraordinário, que é o meu braço direito para tudo. Então eu já trabalho com ele desde 2005. Né? Então ele é o cara que eu mais confio, né? Que sabe tirar
tipo de som característico que eu crio, que eu faço dentro do estúdio. Então, você olha o meu trabalho e faz a comparação. Você pode ver meu trabalho, você vai ver... A qualidade sonora do primeiro é colossal. Não, é isso que eu estou falando, músicas diferentes, entendeu? Você vai ver que eu dei um up, assim, muito grande. Você pega, por exemplo, Adormecendo, por exemplo, do Cogumelo, que foi trilha sonora da Globo, Amor, Eterno Amor, por exemplo, você vê um padrão internacional de produção ali, de criação, de tudo, né? E o que é mais legal de dizer também, por causa do livro, Esperando na Janela, pela editora Albatroz, não percam, é que eu me descobri também escritor. Eu estou com 17 livros para sair, assinei essa semana um contrato com uma das maiores editoras, um conglomerado da Europa, que vai lançar Esperando a Janela, traduzido em inglês, francês, espanhol e português de Portugal, e mais 2 livros meus de romance, entre eles um que vai ser minha porta de entrada, talvez, no mundo literário, com muita força, que chama-se Adormecendo. É um livro estilo romântico da era vitoriana, né? Se passa em 1928. Enfim, todo mundo gostou e vai ser a grande surpresa aí, depois vocês vão ver. Eu entrei com muita vontade adorei ser escritor. Eu acho que eu estou me descobrindo nele muito mais como eu me descubro na música, assim, inclusive. Tem muito isso, né? Esse despertar artístico em outras áreas, né? O Paulo Miklos é ator, o Lobão é escritor, Tony Bellotto é escritor, né? Então a música também é um mix artístico de várias áreas que tu possa agregar, né? E acabou agregando para você a parte da literatura. Exato. O problema é que as pessoas me veem muito por ser um compositor dentro da música pop romântica, acham que eu só devo escrever coisas românticas, e na verdade eu sou um cara muito sarcástico, irônico, eu tenho uma ironia de um Oscar Wilde, assim, sabe? De um Lord Byron mesmo, assim, bem sarcástico. Tanto que algumas músicas que vão sair por aí depois no futuro são bem irônicas, bem sarcásticas. Não tem, a música pode ser bela, bonita, mas eu vou estar contando uma história de sarcasmo entre a mulher e o espelho, até o espelho rachar porque não aguenta ela reclamando. Ou seja, eu conto histórias assim, entendeu? Então, onde não é um universo. Tem uma música de sacanagem ali, uma música partindo pro lado sexual e tal, e ficou, né? Então, são coisas que tu acaba diferentes formas. Por exemplo, acabou o Biblioteca de Sonhos tem... a música que eu tenho mais vergonha de ter composto é Disque Sexo, do Cogumelo Plutão. Não tinha nada que entrar no Biblioteca de Sonhos, mas o Paulo achou que tinha que botar no disco. Na verdade, era meio grunge, era meio Smash Pumpkins, assim, sabe? É uma pegada pesada. E... é bem pesado. Já Pit Boys é pesadão, entendeu? Isso, a gente sempre abriu os shows do Cogumelo com Pit Boys, e a pancada rolava. A gente parou de tocar o Pit Boys no show porque era muita briga. Cara, porra, tocava na frente 15, 20 mil pessoas, tava a tocar o bicho vai pegar, salve-se quem puder, Pit Boy chegaram, batendo até em mulher. Cara, isso era eu, na época da praia Copacabana, uma fase da minha vida que eu não tinha nada o que fazer, entediado, comprei um soco inglês e me juntei um bando de karateca e fui pegar os bandidos que assaltavam na praia de Copacabana lá, fazer o arrastão, entendeu? Era mulher, assim, tinha uma época que eu andava no meio de karateca, assim, sabe, cara, todo mundo se reunindo, escondido, para quando os caras passar, a pancada rolar. E aí você via coisas inacreditáveis, sabe, cara, como eu conto no livro, o pessoal fazia colar com os dentes quebrados de bandido. Entendeu? Fazia colar, os caras davam com colar mesmo, de dente quebrado, assim. Mandava... Era um negócio assim, horroroso, cara. É uma fase da minha vida. Vou fazer o quê, cara? Mas eu acho que isso não combinava com o álbum Biblioteca de Sonhos. Né, pois é, entendeu? E tem uma coisa legal também, é que em cada livro que eu estou lançando, o título é uma música minha. Eu lancei. Adormecendo, por exemplo, que vai sair agora lá na Europa, esse livro que eu vou lançar, é uma história, cara, a história do livro é mais bonita que a música. Entendeu? É aquele caso assim que eu extrapolei
o direito da beleza, assim, sabe? De fazer algo mais belo. Mas o que o pessoal mais gosta de mim é o lado romântico, da sensibilidade, entendeu? Mas, na verdade, eu sou um cara meio bipolar. Ora, eu estou muito sensível, como o Oscar Wilde, daqui a pouco baixa um Olavo de Carvalho, um Antônio Abujanra, você está entendendo, dentro de mim, que aí vem acidez, sarcasmo e tudo. E é isso que eu tenho que aprender, às vezes, a dosar, né? A ironia de um Clodovil Hernandes, entendeu? Ele era muito irônico. Mas nunca perca isso, meu amigo. Isso aí faz parte e enriquece o artista. O Clodovil sempre dizia isso. O Clodovil sempre falava isso. Nunca seja arroz de festa e nem seja comedido, né? Nas suas palavras. O artista tem que impactar. E uma verdadeira artista, quando ele já chega impactando, jogando. Saio daqui que cheguei. Era mais ou menos isso que ele era, entendeu? Mas eu sempre tenho uma tendência a ser um pouco educado, entendeu? Porque, pela minha tradição portuguesa, o meu sangue é brasileiro, mas a minha alma é de português. A minha família é toda descendente de portugueses, de judeus portugueses, né? E eu descobri recentemente que eu sou parente distante de Castro Alves, por linha da mãe dele, entendeu? Nossa. Eu fui fazer a minha árvore genealógica. Ano passado, para pegar, que meu sobrenome é Oliveira, né? E o Oliveira, na comunidade judaica, é o primeiro nome reconhecido como sefardita. Então, a minha família, na verdade, era uma sefardita, entendeu? Nossa família, Rio... Oliveira também. Que legal, cara, que bom. Cássio Oliveira Toledo. Pois é, você deve ter, com certeza, em Portugal, você com absoluta certeza, você tem sangue de judeu sefardita. E eu agora fui pleitear a minha cidadania portuguesa e veio a questão sefardita, né? E eu estou conseguindo a minha cidadania agora por causa disso. Olha só. Então, apesar de eu ser um cristão, eu sou reconhecido na comunidade judaica em Portugal como judeu sefardita. E eu tenho muito orgulho disso. Sim, poxa, carrega um peso histórico aí no nome. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. As pessoas, só você conhecendo, só você lendo o livro, esperando a janela, para você me conhecer um pouco mais, as histórias, né? São muitas histórias, mas principalmente é uma história de superação, para mostrar para as pessoas sobre fé, sobre perdão, sobre mesmo que tudo aponte para você que nada vai dar certo, abre uma porta que vai mudar tudo. É só você desenvolver a sua humildade perante Deus e tentar, se você quer mudar o mundo, comece mudando você por dentro para mudar o mundo. Isso é uma frase que muito meu amigo Francisco, desculpe, que era o produtor do Cogumelo Plutão de Estrada e virou um grande amigo meu da minha vida. Ele faleceu de Covid na pandemia, agora no finalzinho da pandemia ele faleceu. Tomou a vacina no domingo, na quarta morreu. Puxa vida. E aí deram como morte súbita. Então, é só para vocês entenderem como é que a vida é, né? A gente tem que estar perseverante, atento o tempo inteiro, jamais... sempre está reconfigurada a nossa retaguarda, sabe? As atenções, os reflexos tem que estar atentos o tempo todo, que é o tempo todo a máquina nos confundindo para nos levar ao erro, sempre. E hoje eu estou muito perceptivo disso, sabe? Mais do que eu já era. Meu velho, muito obrigado. É um grande prazer te receber aqui. Que venha mais vezes aí também. Daqui a pouco falar do livro Adormecendo. Obrigado, querido. Outras histórias da Cogumelo também aí, que é tanta coisa. É uma grande honra estar aqui com você, viu? Com todo o pessoal da audiência. E que essa entrevista seja colocada para a posteridade como uma das coisas mais legais que eu gostei de fazer. Não, vai ficar, com certeza. Até umas coisas de existir de um veículo, né? Assim como a música, cara, é ficar aqui a matéria física para que pessoas possam ouvir, curtir, apreciar, opinar, debater. E, cara, e é a construção da comunidade e da nossa sociedade como um todo, né? A arte fica. É isso aí, a arte que fica. O mundo vai se destruir, políticos vão roubar, vão matar e vão ser mortos e passarão. Daqui a pouco eles não vão estar por aí, mas a arte fica, a arte salva. A arte edifica todo um pensamento de uma época e ela ensina para a posteridade. É o que eu posso dizer. Eu quero deixar uma obra
para a eternidade, para as pessoas daqui a 400 anos estarem comentando. Eu nem falei ainda dos meus quadros. Eu vou fazer uma exposição, tá? Pela primeira vez no Brasil, eu vou fazer uma exposição minha de quadros também, e vou fazer em Porto Alegre, se Deus quiser. Olha, boa, boa. E logo, logo você é nosso vizinho, morando em Gramado aí, né? Com certeza, né? Porque a cidade que eu mais gosto de estar do Brasil é Gramado. Eu amo Gramado. Que demais. Meu velho, muito obrigado mesmo. A porta sempre aberta para você, tá bom, meu amigo? Obrigado, querido. Um abraço para a audiência. Deus abençoe vocês e um feliz 2026. E só está apenas começando o terremoto.